Queridos, eu quero ler a palavra de Deus em João capítulo 10. É um texto muito conhecido, mas eu sei que Deus vai falar com você e comigo nesta manhã, amém? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. João capítulo 10. Eu ia ler só 2 versículos, mas eu vou ler o texto. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama e as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Olha como é forte o versículo 6. Jesus estava falando de alguma coisa e eles não entenderam. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Até o versículo 11. Paizinho querido, nós te adoramos pela tua palavra de vida e que o Senhor nos ministra nesta manhã aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Pedimos o teu cuidado no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos aqui, quando Jesus estava falando, João escreveu, após, mas quando Jesus falava, ele estava querendo trazer a identidade dele. Ele estava querendo dizer que tinha vindo muitos outros antes deles, profetas, que eram pessoas que falaram. Mas naquele tempo ele era o bom pastor. Ele estava querendo se revelar como o bom pastor, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que abria a porta, aquele que tinha cuidado, aquele que eles deveriam seguir, aquilo que eles deveriam seguir. Nós sabemos que quando chega no versículo de número 10, diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que nós vemos aqui? Jesus estava querendo trazer uma revelação naquela geração, naquele povo, as pessoas que estavam presentes ali. Ele começou a falar do bom pastor, ele começou a falar daqueles que não vêm pela porta, aquele que não entra pela porta, aqueles que assaltam, aqueles que usam atalhos, aqueles que passam por lugares que não é a porta. O que eu me deparei quando eu estava lendo esse texto? Que essas pessoas, os apóstolos, os discípulos que estavam ali, eles não entenderam o que Jesus estava falando. No versículo 6 fala. Aí ele foi então mais forte quando ele começou a dizer assim: eu vos afirmo que eu sou a porta das ovelhas. Então ele estava trabalhando assim: eu quero afirmar a vocês que até aqui teve vários ensinos, teve várias situações, chegou tantas pessoas. Nós sabemos que teve épocas que teve muitos charlatões, pessoas que vinham dizendo que era o Cristo, como nós sabemos que na nossa geração ainda acontecem muitas situações assim. Mas eu quero levar vocês a entender que Jesus estava falando sobre aquele que vem para roubar, aquele que vem como assaltante. Nem eu nem você estamos preparados para sermos roubados. Nunca nós falamos assim: olha, eu organizei minha casa, tem alarme, tem portão, tem coisa eletrônica, eu posso fazer tudo. Estou falando do natural. Ninguém gosta de ser roubado e ninguém planeja ser roubado. Não é isso? Alguém gosta de ser roubado aqui? Não. Ninguém gosta de ser roubado. Jesus estava trabalhando esse texto e dizendo que eles deveriam estar atentos o que estava acontecendo.
que Ele era a porta, Ele era o verdadeiro pastor, era através dele que eles estariam recebendo, ou era através dessa porta, por mais tudo que ia acontecer, a morte, a ressurreição, Ele era o único, Ele era o pastor das ovelhas. Jesus estava preparando aquela geração para não ser assaltados, para não ser roubados, para não ser tirados do propósito. Eu quero levar você hoje, nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa. O que é que tem roubado você do propósito da sua caminhada cristã? Nós somos assaltados todos os dias. Os nossos pensamentos é que direcionam as nossas ações, e as nossas ações fazem nós conquistarmos coisas boas ou coisas ruins. O que é que tem nos assaltado as nossas emoções? O que é que tem tomado conta da nossa vida? Então, quando Jesus começou a falar do salteador, que ele atravessa de qualquer maneira, ele diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir. Isso é para mim e para você hoje. O que é na minha vida que foi roubado? Quantas pessoas foram roubadas neste tempo? Alegria. Quantas pessoas estão roubadas no prazer de conquistar? Quantas pessoas foram roubadas no casamento? Quantas pessoas foram roubadas nos sonhos e projetos? Eu e você como igreja, nós precisamos estar atentos e entendendo que a alegria é a expressão da felicidade, das realizações, conquistas de sonho. Quando falta alegria, nos rouba o prazer e nós não conseguimos envolver. Você só se envolve muito bem, 100%, com aquilo que você tem prazer. Você não se envolve 100% numa coisa se você não tem prazer com aquilo, você faz. Eu vou fazer. Vamos falar um pouco da dona de casa, de mim e de você. Eu gosto disso, então eu não deixo que isso, mas isso aqui o dia que der eu faço. Temos o serviço, aquele que nós gostamos. Umas gostam de passar, outras gostam de lavar, outras gostam de faxinar, outras gostam de cozinhar. Então aquilo que você gosta, você faz com excelência, mas aquilo que dá para fazer, você ou paga alguém para fazer, ou você faz quando dá. Então o que eu quero levar vocês a entenderem? Nós fomos... Desde aqui Jesus estava falando de nós tomarmos cuidado como nós seríamos conduzidos a nossa caminhada cristã, porque nós somos roubados. Há um ladrão, há um salteador. Nós podemos falar que Satanás é o ladrão, o salteador, mas aqui Jesus estava falando sobre outras situações. Aquele que vem para enganar, o diabo vem para enganar, vem para roubar. Mas eu quero levar você a entender que as situações a qual nós vivemos, cada geração passa por dias diferentes, cada geração passa por atropelos diferentes. Talvez a dificuldade que você tem vivido, a enfermidade, as dores, os problemas, as perdas, não podem roubar a sua caminhada em Deus, não podem roubar a sua fé em Deus. Então o que nós precisamos entender? Que nós só vamos conseguir conquistar os alvos que nós temos se nós tivermos um coração completo. Coração dividido não conquista. Fala para a pessoa do seu lado: coração dividido não conquista. O que é isso? Um dia eu quero, outro dia eu vou ver se dá para fazer. Um dia eu estou perseguindo os meus sonhos, as metas, os propósitos. Outro dia eu amanheço sem motivação, porque tem alguma coisa que está roubando o propósito da minha vida. Apóstolo, isso acontece com todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem PhD na vida cristã. A pessoa pode ser o mestre dos mestres, pode ter todo o conhecimento, ser PhD, ser doutor em teologia, mas ele tem uma mente, ele tem sentimentos, e ele tem que cuidar disso aqui, porque isso aqui nos rouba muitas vezes da nossa caminhada cristã. Os nossos pensamentos nos direcionam, e se nós tomamos atitude por aquilo que nós estamos pensando, muitas vezes nos leva a momentos de ruínas.
Nós somos roubados, o pensamento, as suas vontades, as visitações na sua mente, as dificuldades ou os projetos que você se relabora, que talvez não está dentro da porta que é Jesus, rouba você do propósito. Vocês estão entendendo? O que é que tem te roubado do propósito? O que é que tem arrancado você? Quando nós somos divididos, temos o coração dividido, nós não conquistamos. Então Jesus estava falando dessa maneira. Nós sabemos, se você for ver na palavra de Deus, várias pessoas tiveram encontro com Jesus de uma maneira diferente. Vocês conhecem a história de Nicodemos? Nicodemos está em João 3. Ele foi ter um encontro com Jesus, ele foi ter uma reunião com Jesus à noite, não no meio da multidão. E ele teve encontro com Jesus. Foi maravilhoso porque ele foi lá, ele abriu o coração e ele teve encontro com Jesus. Ele não entendia, a mente dele estava sendo roubada pela cultura, pelo conhecimento, pelo que ele vivia. Mas quando Jesus mostrou, ele entendeu. Nicodemos teve encontro com Jesus na casa de Jesus à noite. Eu imagino que foi na casa, poderia ter sido em outro lugar. Nós sabemos que também teve uma mulher chamada mulher pecadora. Ela não teve encontro com Jesus maravilhoso. Ela foi pega no ato de adultério, cataram ela e levaram onde Jesus estava. Eu creio que estava de uma maneira não bem composta sua roupa, mas ela teve encontro com Jesus. Ela entendeu que ele era a porta, que ele era a salvação. Mas nós temos também um homem que quando ouviu que Jesus ia passar na sua casa, na sua cidade, ele era pequeno, Zaqueu, ele correu, ele atravessou a multidão, ele subiu num sicômoro ou numa árvore grande, e ali ele desejou, ardia no coração dele conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Jesus assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu não só recebeu Jesus com alegria, foi transformado e foi aquele dia o hospedeiro, teve hospitalidade, teve o prazer de levar Jesus para a casa dele. Eles entenderam que Jesus era a porta naquele momento para as decisões que eles iam fazer. 3 situações totalmente diferentes. Por que eu quero trazer isso para você hoje, nessa manhã, essa palavra? Que cada um de nós, quando chegamos para Jesus, tínhamos um nível de problema, um nível de situação, uma dificuldade, coisas que estavam nos roubando, ou coisas que nós estávamos em embaraço. Mas quando nós encontramos Jesus, que é a porta, que é o nosso pastor verdadeiro, então nós podemos ter a vida abundante. Fala: eu posso ter uma vida abundante. Mas no decorrer da nossa caminhada cristã, nós passamos por dias difíceis, nós passamos por dificuldades, nós passamos por atropelos. Foi o que eu disse para vocês. Não importa o nível de cultura, não importa quem você é, sua identidade, não importa qual foi a família que você nasceu, se era uma família de nome aparentemente na sociedade, ou se você nem conheceu seu pai. O importante é que você teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a história da sua vida. O importante é que você entrou pela porta e a porta verdadeira tem vida e vida em abundância na sua direção. Então, na minha caminhada cristã, na sua caminhada cristã, os atropelos que nós vivemos, os acertos, os erros que nós vivemos, as dificuldades, os problemas que nos rodeiam, não pode nos roubar, não pode ser um assaltante, não pode entrar na nossa vida, não vem nos tirar da nossa vida em Deus. Porque diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele vem matar os nossos sonhos, vem roubar a nossa alegria, vem destruir a nossa fé, vem destruir a nossa caminhada. O que é que te roubou? O que é que te arrancou da sua caminhada com Cristo? O que é que tem trazido turbulências na sua mente? Queridos, todo tempo
Nós precisamos entender que em todos os tempos, em todas as gerações, tiveram visitações difíceis, dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos a liberdade de falar com Deus. Nós temos a liberdade de falar, temos a palavra de Deus viva no nosso, todos os dias nós podemos estar alimentando. Quantos não têm ou não puderam ter isso? Nós somos um país próspero, por mais que tenha muita miséria, mas nós vivemos a prosperidade do reino, nós vivemos a vida de Deus. Não aceite que nada venha arrancar você, não aceite que nada venha tirar você das suas metas, das suas conquistas, do seu propósito. Não desista do projeto que Deus tem para você. Nós não podemos desanimar. Talvez você diz assim, mas eu errei tanto, eu fiz tanta coisa que desagradou a Deus. A Bíblia diz que nós temos um advogado. Levante e caminhe na direção de Jesus, peça perdão a Ele, entenda que Ele é o Deus que pode te perdoar. Ele é o nosso advogado, Ele arranca todo o pecado, toda a dor, toda a vergonha. Quantas vezes também, em meio aos atropelos, pessoas que às vezes estão à nossa volta, talvez de dentro de casa, a nossa família, talvez cônjuge, talvez familiares, às vezes faz algo e nós entramos naquela autocomiseração de coitadinho, de coitadinha, e nós não avançamos na conquista que Deus tem para nós, porque nós queremos colocar a culpa nos outros. Enquanto eu e você estivermos procurando culpados para nossa desistência, para aquilo que foi roubado em nós, nós nunca seremos curados. Guarda isso no seu coração. Enquanto diante das mazelas e das dificuldades que você foi roubado, você ficar procurando culpados, você nunca vai receber o milagre, a cura. Então não aceite, assuma sua identidade de filho e filha de Deus, assuma o seu grande pastor que é o Senhor Jesus, para que nada venha roubar, para que nada venha paralisar, para que nada venha anular. Sabe quem anula os projetos de Deus na minha vida? Sou eu mesmo. Sabe quem anula as conquistas na sua vida? É você mesmo. Nós decidimos a cada dia quem nós queremos ser. Então quando Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Ele estava falando que nós precisamos vigiar em todos os momentos, todas as situações, todas as adversidades. Todos os momentos nós somos testados. Em todos os momentos nós somos trovejados, ou situações terríveis nos cercam. Eu não posso, eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir quem eu sou. Eu não posso anular o que Deus tem para mim. Você não pode anular o que Deus tem para você. Jesus falava com aquela geração que os salteadores vinham de uma maneira diferente, uma hora que não esperavam, eles iam para o lado diferente. Mas Jesus era a porta. Ele diz assim: eu sou a porta do curral das ovelhas. E que ele estava dizendo assim: na porta eu tenho cuidado de fechar na hora que precisa ser fechado, mas eu sou aquele que eu abro a porta na hora que precisa ser aberta. Ele estava dizendo: tome cuidado, porque o ladrão quer matar, roubar e destruir. Quantas pessoas não avançam porque estão presos, procurando culpados para a sua situação?
procurando situações e argumentos de um passado, anule, enterra o seu passado antes que ele te enterre. Apóstolo, é pesado, nós precisamos sepultar aquilo que nos fere, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que tem nos roubado, aquilo que tem arrancado a alegria de eu viver, de você viver. Enterre o seu passado antes que ele te enterre. Tem pessoas que ficam em uma situação que não conseguem avançar, se anulam tanto, que chega um momento que pode até estar vivendo fisicamente, mas não está vivendo nada. Então nesta manhã Jesus é a porta. Eu quero que você desperte Jesus na sua vida, e eu quero que você seja estabelecido na verdadeira porta que é Jesus, porque Ele tem vida e vida em abundância. Talvez você está dizendo assim, está pensando, né? Mas é porque não sabe o que eu tenho passado. Mas Deus sabe. Eu não preciso saber de toda a sua história, mas tem um Deus que te criou, um Deus que te formou, um Deus que te fez. Ele conhece os limites, Ele sabe onde você precisa de um milagre. Então feche as portas que o salteador tem vindo. Não deixe que o salteador venha pular, que ele venha entrar, que ele venha invadir onde você não pode ser invadido. Saiba que Jesus é a porta, o verdadeiro pastor, e Ele tem vida e vida em abundância para você. Eu quero falar de alguns personagens, bem rápido, mas eu quero levar você a entender que você tem que se envolver na sua caminhada com Deus. A maneira como você se envolve é a maneira como você avança. Enquanto você ficar procurando culpados, ou enquanto você ficar procurando situações, ou enquanto você ficar olhando para o passado, talvez no físico você não está enterrado, mas você está sepultando a você mesmo. Você está anulando a sua vida. Eu quero falar de alguns personagens que passaram por momentos de lutas e deixaram ser roubados. O primeiro personagem na Bíblia é Caim. Queridos, Caim, quando ele foi fazer a oferta ao Senhor junto com Abel, e Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, há tantas interrogações, há tantos questionamentos, porque Caim era o primogênito, Abel era o segundo filho. Não era isso. A oferta era do primícias da terra. Abel pegou da maneira certa o animal de humano, trouxe e fez a oferta. Outros dizem não podia ser oferta de frutos, tinha que ser de sangue. Tem várias interpretações. Não importa as interpretações. Eu quero levar você a entender que a Bíblia diz que nos últimos dias Caim trouxe a oferta do fruto da terra. E a oferta ali era de primícia. Eu creio assim, que ele trouxe depois que já tinha feito tudo. Ele não trouxe as primícias para Deus, ele trouxe os últimos frutos da terra. Então nos últimos dias ele trouxe. E quando Deus não aceitou, porque Deus é primícia, não importa como foi a oferta. Quando Deus disse sim para Abel e não para Caim, Caim ficou, a Bíblia diz que ele foi roubado, a semblante dele caiu, ele verdadeiramente saiu do normal, ele se revoltou, ele ficou irado, ele revoltou tanto que o desejo do coração dele era de vingança, e ele vingou. Vocês sabem que ele matou o próprio irmão Abel. O que aconteceu com Caim? A alegria dele foi roubada. Ele deixou ser visitado por um momento onde ele quebrou o princípio de Deus. Ele não fez como devia. Então era momento dele ter feito o correto e ter aceito. Mas não. E aí Deus ainda vem e diz assim, Gênesis 4, 6 e 7. Então disse o Senhor: por que você anda irado? E por que decaiu-lhe o semblante? A Bíblia diz lá em Mateus, me parece que é o capítulo 6, por ali, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será bom.
Nós sabemos que quando a pessoa não está bem, os olhos não brilham. Os olhos trazem uma linguagem de alegria ou de tristeza. Então decaiu o semblante de Caim. Caim ficou triste, Caim ficou irado, e Caim não aceitou aquela situação, ficou iracundo. E aí Deus vem e diz assim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Era mais ou menos assim dizendo: a maneira como você fez foi errado, por que você não fez correto? Se todavia você continuar procedendo mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha a porta aí. Você está dando legalidade para que venha um ladrão e destruir você. Eis que o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Fala assim: eu sou responsável pelas minhas atitudes. Queridos, nós temos que ter esse discernimento. Deus falando com Caim, confortando, despertando, falando e dizendo a Caim: cumpre você dominá-lo. Mas vocês já sabem da história. A porta foi aberta da maldade, a ira, a revolta, o ciúme, e ele não aceitou o conselho de Deus. Simplesmente ele deixou ser roubado na alegria. Ele deixou ser roubado a sua essência. Ele esqueceu que ele era filho. Ele esqueceu, ele não teve prazer de alegrar com o irmão dele. E aí consumou o pecado e toda a situação. Uma outra pessoa que foi roubada no momento de tanta vitória, tinha passado por tanta vitória, tanta vitória, tanta vitória, de repente foi roubada a alegria. Foi o profeta Elias. O profeta Elias, vocês sabem que ele guerreou com os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, lá no Monte Carmelo. Ele venceu a batalha, falou com o rei Acabe: desce depressa porque já vem uma grande chuva. A Bíblia diz que ele correu tanto que ele ultrapassou o carro de Acabe para chegar na cidade. Vocês conhecem a história? Era um tempo de seca e ele correu. Mas quando Acabe chegou em casa e falou com Jezabel, com a rainha Jezabel, que era a esposa de Acabe, que Elias tinha matado todos os profetas de Azera e de Baal, ela falou assim: eu vou matar esse homem. Então veio a sentença da perseguição de Jezabel na direção que ela ia exterminar com a vida de Elias, porque ele tinha acabado com os profetas da idolatria, a qual a rainha Jezabel tinha trazido para o terreno, para o território de Israel. Então a palavra da rainha Jezabel entrou como um salteadora na vida de Elias, roubou a alegria de Elias, e Elias fugiu. Para quem está anotando em 1 Reis 19:9, Elias fugiu, correu, foi embora e foi para quê? Para uma caverna. Gente, Elias tinha passado por uma grande vitória. Elias tinha 3 anos e meio que não chovia, ele orou e choveu. Acaba um assunto da vitória, ele vai para a oração, para a batalha espiritual. Demorou, veio a chuva. Era momento, ele celebrou a vitória. Começaram a dizer que só o Senhor é Deus. Deus foi reconhecido. Aí vem o salteador, Satanás, o inimigo, vem e usa a boca daquela mulher que ia destruir o profeta. Ele tinha guerreado presencial com todos ali, com 950 profetas, 850 profetas. Agora, diante da palavra de uma mulher, ele deixou o sentimento dele aberto, e ele fugiu, e ele foi para a caverna, e ali ele ficou chorando, e ali ele ficou, coisando, passando a noite. Mas veio a palavra do Senhor e diz assim: o que fazes aqui, Elias? Ali ele entrou na caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que faz aqui, Elias? Aí começa o diálogo.
O que eu quero levar você a entender? Foi um homem que Deus usou poderosamente para destruir a idolatria no território de Israel. Foi um homem que Deus tinha usado para orar e trazer a seca. Agora Deus traz a chuva. Mas ele não vigiou e deixou ser roubado. Esse roubo trouxe a consequência. Ele fugiu, ele foi para a caverna e Deus teve que arrancar ele da caverna. Quantas vezes situações nos levam a nós encavernarmos? Quantas situações nos levam para a caverna? Quantas situações têm nos levado a fugir? Quantas pessoas têm uma caverna particular? Ué, apóstola, tem isso? Tem. A caverna particular é você fazer só o que você gosta, só o que você quer, não preocupar com a sua direita, com a sua esquerda. Eu vou viver o que eu quero. Eu vou viver do meu jeito. É uma caverna particular. Cuidado com a caverna particular. Escolhe o lugar que vai ter refúgio, essa caverna particular. E isso vem muito sério. Pode vir os vícios, a mentira, o engano, a desistência, a angústia, o medo. Nunca vi na história bíblica e pessoas que foram para uma caverna particular e resolver a vida. Nunca vi. A Bíblia diz assim: não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, Deus nos colocou junto. Então não é na fuga, não é na caverna particular. A caverna é um lugar de prazer para os oprimidos, conforto para os tristes. Na caverna não se trabalha, se esconde. Na caverna não tem alegria. A alegria da caverna pode até ter, mas é passageira, não é alegria constante, porque a alegria, verdadeira alegria, é dom do Espírito Santo. Paz, alegria, vocês sabem disso, são frutos do Espírito. E eu quero fechando essa palavra falando sobre uma pessoa que viveu tantos momentos maravilhosos, de milagres, de curas. Foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro viveu tão perto de Jesus, era um dos três que onde Jesus estava, ele estava. Era aquele que recebeu muito confronto, era aquele que recebeu muita palavra de ânimo, era aquele que visualizou e viu tantas coisas acontecerem. Mas foi visitado e foi alertado antes, mas não a teve e deixou que a visita viesse. Foi roubado. Está em Marcos 14, 71, 72. Nós sabemos que o apóstolo Pedro viveu tantos milagres, né? Foi muito perto de Jesus. Ele era um homem temperamental, mas ele sempre estava pronto para Jesus. Ele era um homem pronto. Vocês lembram que quando Jesus, ele estava no mar, ele falou: deixa ele estar contigo. Ele foi, nenhum dos outros escolheu, foi ele. Sempre ele estava na frente, né? Ele era verdadeiramente uma pessoa sanguínea. Mas quando Jesus foi preso, ele seguiu o povo de longe, ficou olhando. De repente ele chegou até o pátio e foi se aquentar. Mas quando ele foi reconhecido por 3 vezes, você é um deles, a sua voz fala como um deles. Não, não sou não. De repente chegou: mas você é ele. Não, não sou não. E olha o que fala aqui em Marcos capítulo 14, 71. Ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de que vocês falais. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Às vezes a gente lê isso aqui e a gente passa desapercebido. Mas eu começo a imaginar que quando Pedro chorou amargamente, a Bíblia diz vários lugares nos evangelhos,
Não foi legal ele voltar para casa, por mais que ele quis fazer tudo. Pedro foi roubado da verdadeira porta que era Jesus. Pedro foi roubado de uma maneira escandalosamente. Vocês acham que mesmo que ele chorou amargamente, depois ele viu Jesus sendo preso, depois ele viu Jesus sendo açoitado, depois ele viu Jesus crucificado, vocês acham que foi fácil esses dias para Pedro? Para os outros foram difíceis, para todos os apóstolos, para toda a multidão, para a mãe de Jesus, para todos foram difíceis, mas eu imagino que Pedro ficou num cárcere nas emoções dele. Eu imagino que ele se questionava o tempo todo. Jesus me avisou e eu fiz isso. Gente, é muito sério. Ser roubado é muito sério. Às vezes, quando a gente sabe a pessoa foi roubada um carro, foi roubada uma carteira, foi roubado um dinheiro, a gente leva aquele choque. Mas muitas vezes nós somos muito mais roubados nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na nossa vida em Deus. E às vezes nós não atemos a isso. Eu e você, às vezes achamos, não, é só hoje que está assim, e vamos deixando as coisas acontecerem. Mas Deus está te despertando nessa manhã, para você não ser roubado em nada, você saber que Jesus é o caminho, que Ele tem vida abundante, que Ele é a verdadeira porta. Por mais que os dias são maus, por mais que os atropelos são tantos, não deixe ser roubado, querido. Não deixe que nada venha roubar. Jesus já tinha advertido Pedro. E no confronto da identidade, por causa do medo, ele foi roubado. Você é um deles, ele negou. Você é um deles, ele negou. Jesus já tinha advertido, mas ele negou. Eu imagino que foi muito difícil quando ele ouviu o galo cantar. A alegria dele foi embora. Veio o sentimento de amargura, ele chorou amargamente. Mas eu posso imaginar que a verdadeira identidade de Pedro foi quando, depois de Jesus ressurreto, que Jesus chegou e eles estavam pescando. E Jesus estava na praia, e eles não tinham pegado nada. E aí eles chegam, e Jesus confronta Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu sei, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Vocês lembram que falou ovelhas? Jesus dizendo: eu sou a porta do curral das ovelhas. Pedro, dê continuidade na obra, porque eu vou voltar para o Pai. Você foi confrontado, você foi curado, porque você negou 3 vezes, mas 3 vezes anulou quando você diz: eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Então volta para a porta, Pedro, volta para o propósito, volta para a caminhada. Não deixa que nada venha roubar você do propósito, Pedro. Vocês estão entendendo como é forte? Queridos, nós precisamos aprender a discernir a nossa vida. Muitas vezes nós discernimos através dos noticiários. As notícias não são boas, e é muito bom, nós precisamos estar antenados e vendo, mas eu preciso discernir como eu estou na minha caminhada cristã.
A Bíblia diz que a salvação é individual, queridos. Então eu preciso identificar como eu tenho vivido a minha identidade, como eu tenho entrado na porta, qual é o discernimento que eu estou tendo, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha caminhada, qual é o propósito. Quando Caim entristeceu, estava mostrando que estava lá dentro. Uma pessoa sem brilhos nos olhos, toda a estrutura interior está roubada. Isso é muito forte, mas é verdade. A alegria, queridos, não é um dom, não é um talento. A alegria do reino estabelece na vida quando nós nascemos de novo. A alegria não é uma visitação, a alegria é um dom, do Espírito Santo, é um fruto. E quando nós temos a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, a nossa força, ela nos contagia. Onde quer que nós estejamos, nós contagiamos. Por mais que os dias são cinzas, por mais que os dias são maus, o mau humor, queridos, é a doença do século. Difícil falar isso, mas o mau humor é a doença do século. Foi feita uma pesquisa que em cada 10 homens, 6 são mal-humorados. Apóstolo, por que a senhora está fazendo isso? Porque eu estou levando você a entender a sua identidade. Em cada 10 homens, 6 estão mal-humorados. Em cada 10 mulheres, 4 são mal-humoradas. Isso é muito sério. Isso tem entrado na igreja de Jesus. Isso tem roubado, queridos. Isso tem roubado a nossa alegria de servir a Deus. Isso tem roubado a alegria de saber que a nossa vida é abundante em Cristo. O mau humor externo, queridos, é o resultado do mau humor interno. O que está dentro joga para fora. A Bíblia diz que o que a boca fala está no coração. Toda tristeza e angústia rouba a alegria e desfigura o rosto. Tanta coisa boa para nós nos alegrarmos, para não perder o nosso tempo no mau humor e tristeza. Mas muitas vezes nós somos roubados. Nunca deixe, queridos, nós não podemos proibir os pensamentos, os dias maus. A Bíblia já fala do dia mau. Nós não temos como fugir disso, mas nós não podemos deixar que faz ninho, que fica alimentando as nossas emoções, que nós sejamos invadidos com coisas que estão nos roubando, que está nos consumindo, que está nos arrancando do propósito, que está nos tirando do caminho, que está nos tirando da verdadeira porta. Porque tudo aquilo que é fora, para mim e para você que é servo de Deus, que já temos Jesus como Senhor, tudo que vem fora do propósito em Deus é ladrão e salteador. Nunca deixa que isso venha pousar na sua vida, venha roubar a sua alegria, venha roubar a vida abundante, venha matar os seus sonhos. Porque Deus tem alegria plena para cada um de nós, e Ele quer nos levantar, Ele quer nos trazer alegria. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei qual é as suas escolhas hoje, mas eu quero que você escolha pela porta, a verdadeira porta que é Jesus. Eu não quero que você escolha pelo que está melhor, que está mais favorável, pelo que você gosta, pelo que você acha. É muito bom comer aquilo que a gente gosta, mas nem sempre aquilo que a gente gosta faz bem. Eu amo abacaxi, mas eu não posso nem cascar abacaxi, que me tem alergia. Isso começou há pouco tempo. Não posso. Eu amo comer as coisas de milho, mas eu não posso nem com o cheiro, que me faz mal. Isso é depois dos 50. Vocês estão entendendo?
Nós precisamos entender o que nos faz mal, o que está nos tirando. Eu estou colocando coisas naturais para vocês entenderem. Vocês viram pessoas que foram roubadas em momentos aparentemente natural. Mas eu quero que hoje, você como filho de Deus, que pode ter a vida abundante, porque Jesus nos dá essa vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Queridos, quando eu me converti, eu achava que essa vida abundante, você vê como que a gente vai crescendo na fé. Eu achava que essa vida abundante era vida longa, muitos anos de vida. Não é. Vida abundante é abundância em todos os níveis. Você ser a pessoa realizada, os seus projetos, os seus sonhos. Apóstolo, por que não aconteceu ainda? Coloque-se diante de Deus, que Deus vai fazer acontecer aquilo que você deseja. Vamos ficar de pé. E você vai começar a falar com Deus. Se Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Ele é o nosso verdadeiro resgate. Feche os seus olhos. Se Ele prometeu vida com abundância, Ele tem poder de trazer paz, de trazer refrigério, de trazer você a ter a nova vida em Cristo. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para que você faça uma autoanálise na sua vida. O que é que tem me roubado? O que tem frustrado a minha caminhada? Por que eu desisti? Por que eu paralisei? Eu quero dizer para você que a vida abundante está presente nessa manhã, que a vida de Deus está aqui nesta manhã. Deus não quer que nós desistimos. Deus não quer que nós paralisamos. Por mais que os dias tenham sido difíceis, cada um tem a sua história. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece a sua história. Deus conhece as guerras que você vive. Deus conhece as guerras que você tem vivido. Coloque-se diante dEle.